Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em um outro horário, né? Então sejam todos bem-vindos à Associação Vida. Hoje estamos aqui com Alexandre Tavares, né? Hoje é o nosso palestrante da noite. Nossas boas-vindas, Alexandre, mais uma vez, obrigada por estar aqui. E para começar, eu gostaria de pedir para quem está assistindo a gente pelo YouTube, para seguir a gente no nosso canal do Instagram, né? Nosso @asoc.espiritavida. E quem está assistindo a gente pelo Instagram, segue a gente no YouTube, pelo @tvvidacg. Passa lá, não esquece de dar o joinha, tá? É importante para que essa mensagem seja divulgada, seja passada para todos. Então a gente continua agora com Alexandre Tavares, né? Com a palestra A Lição da Cruz. Então, mais uma vez nós dois aqui. O mundo não é de coincidências, né? Então, fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, gente, pela oportunidade do reencontro nesta casa, que tem passado, através da bondade, do trabalho, da doação de todos os colaboradores, por reformas que ajudam a acolher melhor todos os que nos procuram, que procuram o trabalho, o aconchego, o consolo, à luz da doutrina espírita, e que encontram nestas portas abertas, de corações abertos, encontram o conforto, a segurança, as ferramentas para superar as próprias dificuldades e consolidar aquilo de bom que a gente já conquistou na nossa jornada. A nossa mensagem de hoje é extraída do livro Instruções Psicofônicas. A gente conhece a história do livro, né? Durante um período lá de Chico, em algumas reuniões, em várias reuniões, eram dadas instruções através da psicofonia, né? E foram gravadas, todas elas. A maioria se perdeu, gente. Quando foram ouvir de novo, estava tudo apagado. Quer dizer, o plano espiritual se encarregou de, olha, isso aqui por enquanto não, segura um pouquinho. Mas aí houve tempo de se transcrever a maioria dessas mensagens, e uma delas está aqui, datada de 15 de abril de 1954, no período pascal, foi ditada pelo espírito Osias Gonçalves, pastor, recém-desencarnado no Rio de Janeiro. E ela é belíssima. Ela foi ditada na noite que é conhecida pelos católicos como Noite das Endoenças. A gente sabe o que é isso? Endoenças vem da palavra indulgência, que é a noite do perdão. É quando a Igreja Católica perdoa os pecados. É uma noite simbólica, né? Ela antecede aquela coisa que a gente chama de tríduo pascual, que é Santa Ceia, prisão, crucificação do Cristo. Então, geralmente, ela começa na quinta-feira ou na sexta-feira da Páscoa. Tem esse nome bonito, mas ela também remete a dor, sofrimento, essa palavra, noite de endoenças, porque está muito ligada a esses momentos, né, de agonia, como os cristãos costumam dizer, de agonia do Cristo, né? Os tormentos que nós impusemos ao Mestre Divino. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a mensagem, né, que começa assim: o Espírito Osias Gonçalves. Meus irmãos, peçamos em nosso favor a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas recordações da noite de hoje, busquemos no livro sagrado a mensagem de luz que ordenará as nossas diretrizes. Leamos o Evangelho do Apóstolo João, capítulo 12, versículo 32, a mensagem de luz. A mensagem de luz que, quando o Mestre anuncia aos seus seguidores: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Semelhante afirmativa foi pronunciada por ele logo depois da entrada jubilosa em Jerusalém. Flores, alegria, triunfo. A gente lembra desse momento significativo, não é isso? Quando eu for levantado, atrairei todos a mim.
E isso foi dito pouco depois da entrada jubilosa em Jerusalém. O que é que aquelas criaturas esperavam daquele homem que entrava em Jerusalém? Alegria, flores, triunfo. Eles aguardavam um novo rei que destronasse o poder romano e fizesse de Israel aquela terra que dominaria todo o mundo. Cabe-nos ponderar ainda que nessa ocasião o embaixador celestial havia sido o divino médico dos corpos e das almas, havia restaurado paraplégicos, cegos e leprosos, reconstituindo a esperança e a oportunidade de muitos, estender a boa nova e já houvera passado pela transfiguração no Tabor. Entretanto, Jesus ainda se considera como um missionário não erguido da terra. Veja só, meus irmãos, a grandeza da humildade do Cristo. Já havia sido o médico divino dos corpos e das almas, restaurado paralíticos, cegos e leprosos. Isso aqui é uma forma sucinta de dizer todas as bênçãos que até aquele momento o Mestre já havia entregado à humanidade. Ele fala primeiro da cura do corpo físico, para depois fazer a referência à verdadeira mensagem do Cristo, que foi estender a boa nova aos corações humanos. Mesmo assim, o Cristo ainda se considera como um missionário não erguido da terra, quando ele diz: e quando eu for levantado. Ele não diz quando eu me levantar, porque não seria um gesto de humildade. Ele espera que no momento certo ele seja levantado na cruz da ignomínia, da vergonha, onde somente bandidos, criminosos eram colocados. Olha a humildade. E a gente olhando, trazendo essa mensagem para o nosso dia a dia, para o contexto das nossas lutas, a gente diz: eu já sou um bom cidadão, eu já fui uma boa mãe, sou boa mãe, avó, tia, irmão, pai, companheiro, eu sou um bom vizinho, então eu já cumpri com a minha missão. Mas vejam só o exemplo de humildade do Cristo. A lição da cruz é essa. A gente está muito acostumado a receber a palavra lição. A lição é uma coisa muito difícil, então é doloroso, então é vergonhoso. E quando junta lição e cruz junto, pronto. Isso aí não é para mim não, eu vou para a palestra, eu vou ouvir somente para lembrar que foi Jesus, porque comigo, não. E realmente, meus irmãos, a cruz do Cristo, nós ainda não temos dignidade de suportá-la. Mas a lição das pequeninas cruzes dos nossos deveres do dia a dia, essa a gente tem condição de suportar. E olha a lição de humildade do Cristo quando passa, mesmo servindo, amando, dispensando bênçãos, entregando a mensagem da boa nova, curando, restabelecendo criaturas, cegos e leprosos, gente. Tem aqui a mensagem simbólica também. As criaturas que são ou que estão cegas diante da mensagem que a vida oportuniza a elas de reconforto, de trabalho, de oportunidade de servir, de caminhar numa vida emocionalmente mais sadia, saudável. Tudo isso é campo de trabalho para que nós, com as nossas pequeninas cruzes, exemplificamos, ouvindo a lição da cruz maior, representada no nosso céu maravilhoso pelo Cruzeiro do Sul. Não nos abandona nunca, está sempre lá. Essa cruz do Cristo, que serve de modelo a todas as outras aqui na terra, essa deve ser encarada como a lição da cruz. O Cristo dá a lição lá de cima, mas nós, como pequeninos cristãos, eu gosto muito de lembrar disso. A gente sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Mas é cristão, eu sou cristão, aquele poder todo, né? Mas cristão quer dizer pequeno Cristo, imitação do Cristo. E o Cristo não pede mais que isso, gente, que a gente imite através dos pequenos gestos, carregando as pequenas cruzes. Mas veja a humildade do Cristo. Então a lição da cruz começa aqui, com humildade. Mesmo a gente tendo consciência dos próprios deveres bem cumpridos até o momento, a gente não pode se considerar com a missão completada. Assim como Cristo não se considerou naquele momento
como um missionário erguido da terra. E a mensagem continua dizendo: indubitavelmente, aludia ao gênero de testemunho com que o dilacerariam, mas, sobretudo, a suportar o sofrimento como acesso à vitória. É claro que Jesus estava falando quando ele disse: quando eu for erguido. A gente sabe a situação trágica, covarde, humilhante, degradante com a qual o Cristo foi erguido, a cruz da vergonha, por nossa imposição. Ele falava sobre isso, mas falava também como o sofrimento suportado como meio de acesso à vitória. Ele não reclamou, não se revoltou, não desanimou na sua tarefa. Pelo contrário, continuou amando e continua amando. O espírito Osias Gonçalves continua dizendo: reportava-se ao sacrifício como a auréola da vida e destacava a cruz como símbolo de espiritualidade e ressurreição. Olha a palavra ressurreição, gente. Como é curioso aqui, porque era um pastor. Não é comum a gente ouvir que os pastores falam muito sobre a ressurreição da carne. Nós, como espíritas, entendemos a ressurreição sob uma ótica um pouco mais simplificada, eu vou dizer, porque ressurgir, fazer a carne que já virou pó, ressurgir, então, mas muito respeitosamente, a gente considera e entende a bondade, a clareza, a intenção dos irmãos quando pregam a palavra ressurreição no sentido que eles usam. Veja só, alegava que o sacrifício era a auréola da vida e destacava a cruz como símbolo de espiritualidade e ressurreição. O sacrifício é a auréola da vida. Quando a gente sacrifica, aquele momento de descanso que a gente tem, em benefício de vir trabalhar na casa espírita, de vir cantar. Eu estava ouvindo minhas amigas cantar ali, empolgadas, viu? O coro ali, que legal, o coral é bom, que lindo. Coral do Vida. Quando as pessoas chegam mais cedo à casa espírita para ajudar a organizar, quando saem mais tarde para manter as coisas asseadas, limpas, isso é sacrifício, porque podiam estar em casa. Quando a gente se sacrifica o silêncio em benefício de manter a ordem, a paz, a harmonia no lar, no trabalho, no grupo de trabalho espírita. São esses sacrifícios que o Cristo diz que são a auréola da vida. E ele destacava a cruz como símbolo de espiritualidade. Porque, gente, a cruz, quando a gente está na nossa cruz, carregando a nossa cruz, a cruz dos deveres, nós estamos acima das coisas miúdas, pequenas, mundanas. A gente se eleva. Então nós estamos vivendo espiritualidade. E olha que a cruz, ela é construída com a sua parte vertical, que aponta para o divino, o sagrado, o celestial, mas uma parte horizontal, que é a carne, que é a ressurreição. É o que o nosso pastor Osias Gonçalves diz: símbolo de espiritualidade, a parte vertical, e ressurreição, porque aqui mesmo na terra nós podemos fazer a carne ressurgir contra a vibração, despida das necessidades do fumo, da nicotina, da droga, do cigarro, da bebida, da gula, dos destemperos emocionais. Olha como o pastor nos dá o exemplo de como a gente pode ressignificar a própria cruz. Ah, mas quer dizer que eu não vou ter que reencarnar? Não. Ah, a gente ainda vai reencarnar muito, viu? Mas a cruz já nos dá essa mensagem de espiritualidade e ressurreição. Quando a gente se sacrifica, aureolando a própria vida. E a mensagem belíssima continua: induzia-nos o Senhor a aceitar as aflições do mundo como recurso de soerguimento e a receber nos pontos nevrálgicos do destino o ensejo de nossa própria recuperação. Ninguém passará incólume entre as vicissitudes da terra. Olha o alerta. Aceitar as aflições do mundo como motivo de soerguimento
porque a gente vai ser aflito de alguma forma. Nós temos os débitos do passado, de vidas passadas, e os que a gente planta aqui mesmo, como se não bastasse o caminhão de débitos, a gente ainda pega uma carrocinha e ainda vai botando detritos aqui para complicar a vida da gente. Mas são motivos de soerguimento. Se a aflição nos atinge, é porque algo ainda não está equilibrado no nosso campo emocional e espiritual. E aí o Espírito diz, é motivo, é recurso, de soerguimento. Estamos aflitos pelo quê? Os destemperos emocionais, os desequilíbrios no lar. É um recurso de soerguimento. E o Espírito Osias continua dizendo, todos aí na terra pagamos o tributo da experiência, do crescimento, do resgate, da ascensão. O Cristo, que não devia nada, fez questão de pagar isso para exemplificar. Eis aqui mais uma lição da cruz. Ele que não tinha cruz nenhuma, negou todos os tronos da terra, podia tê-los todos. Emmanuel, não vou lembrar se é no livro Pão Nosso, mas ele diz que a cruz se reveste de uma majestade simbólica. Por que os tronos da terra, se o Cristo já aguardava uma majestade? Por que nós vamos desejar os poderes temporais, terrenos, se nos aguarda uma majestade espiritual? O apóstolo Paulo diz que a linguagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando a gente vai falar disso para uma criatura que está perecendo no desequilíbrio, nos destemperos, em qualquer área da vida, seja na área moral, espiritual, do trabalho, da família, da sociedade, quando a gente leva a palavra da cruz e dizer, criatura, releva isso, tu está ouvindo isso, tapa os ouvidos à ignorância, à maledicência, à inveja. Ele vai dizer, essa palavra da cruz é loucura. Por quê? Porque ele está perecendo. Mas para nós, que temos sido salvos pela palavra da cruz, a lição da cruz, isso é o poder de Deus. Olha como é bonito, a gente está aqui porque a gente já está disposto a ouvir essa lição da cruz. Podemos nos despreocupar, porque nós não vamos alimentar a boca dos leões famintos de Roma, nós não vamos pintar com o nosso sangue o chão do povo romano, o chão do Coliseu, porque nós não temos, gente. Talvez nós temos sim dignidade espiritual, mas a prova não foi nossa. A prova foi dos primeiros cristãos que abdicaram da própria vida. Viram os filhos sendo engolidos pela boca dos leões, presos, as filhas assassinadas, escravizadas. Hoje o que o Cristo nos pede é uma pequenina cruz, criatura, de acordar e dizer, obrigado Jesus pela oportunidade de carregar a minha cruz hoje. E qual vai ser a minha cruz hoje? Gente, é tanto problema que a gente tem, que a gente só precisa escolher um por dia, um por vez. Hoje a minha cruz é, eu vou contribuir com as tarefas domésticas. Sai da cama, nem puxa o travesseiro para o lugar, nem forra a cama, termina de comer, nem retira o próprio prato da... Pronto, hoje a minha cruz vai ser essa. Olha quanto é pequenina a nossa cruz. E Jesus, e a mensagem continua dizendo o seguinte: e arrojados ao pó do amolecimento moral, não atrairemos senão a piedade dos transeuntes e o enxurro do caminho, sem encorajar o trabalho e o bom ânimo dos outros, porque de nossa parte teremos recusado a bênção da luta. Se a gente acorda, criatura, e não diz obrigado vida, obrigado Pai amado, obrigado Jesus pela oportunidade de carregar a minha pequena cruz, de exemplificar, de ouvir a lição da tua cruz, a gente vai ficar no pó do amolecimento moral e a gente só vai atrair a piedade dos transeuntes. Transeuntes são aquelas pessoas que passam, a bichinha, está sofrendo tanto,
O enxurro do caminho é aquela onda de detritos que a chuva sai arrastando, é o lixo que estava acumulado lá em cima, na encosta. É isso que a gente vai atrair. Por quê? Porque a gente não encorajou o trabalho e o bom ânimo dos outros em nosso favor. E por quê? Porque nós temos recusado a bênção da luta. A mensagem do Espírito Osias é maravilhosa. Vai acordar e vai ficar, vai sair da cama, mas vai permanecer na zona de conforto, apático diante da vida, a oportunidade de trabalho, de servir, de compreender mais, de tolerar mais. Criatura, o que é que a gente veio fazer nessa encarnação? É preciso reconsiderar, realinhar. É bom, né, a gente dizer, estamos todos num grande mar, num grande oceano, mas todos num barco só. Eu não, eu estou no meu barquinho, não venha não. A direção dele vai ser de acordo com o que eu permito que sopre nas velas da minha consciência, do meu destino. E aí, dependendo da direção que eu dê, que nós venhamos a dar a esse barquinho, a gente vai encontrar as tormentas, as noites solitárias. Mas a gente pode navegar com a segurança, com a bússola do Evangelho. E aí a mensagem continua, dizendo que o Mestre amoroso e decidido ensinou-nos a usar o fracasso como chave de elevação. A vida do Mestre, para quem olha do plano horizontal, foi um verdadeiro fracasso. Foi abandonado, traído, escarnecido, flagelado, crucificado. Gente, só tem fracasso aqui. Quem olha da parte horizontal diz: esse homem é um fracassado. Mas a gente também fracassa, criatura, como Cristo. Olha, somos pequenos cristãos. A gente fracassa quando quer que o outro, que a outra criatura que convive com nós, que compartilha da nossa existência, seja no trabalho, no lar, na casa espírita, que a outra pessoa também busque os ideais elevados que a gente tem procurado estudar ou vivenciar. E aí o outro ou a outra não quer. E aí não é tarefa nossa salvar o outro, a outra. É preciso compreender isso. A tarefa é de salvação de nós mesmos. Quando a gente for elevado, aí o outro vai ver: gente, ela conseguiu, então eu também consigo. É pelo exemplo. Não é assim a lição da cruz. O Cristo nos deu exemplo para que a gente também se eleve. E olha o exemplo do Cristo. O que é que ele faz com o fracasso como chave de elevação? Traído pelos homens, o Espírito Osias Gonçalves vai dizer, traído pelos homens, utiliza-se de semelhante decepção para demonstrar fidelidade a Deus. Atormentado, usa da aflição para lecionar paciência e domínio de si, governo de si. Escarnecido, utiliza-se, vale-se da amargura íntima para ensinar o perdão. E crucificado, faz da morte revelação da vida eterna. Então, gente, toda vez que a gente estiver numa situação parecida com Cristo, ele está dando aqui, olha, a lição da cruz é essa. Viu, gente? Quando você for traído, abandonado, utiliza-se disso aí para demonstrar fidelidade a Deus. Porque nunca foi entre eu e o outro, nunca é entre nós e o outro, é entre nós e Deus. O outro é só a ferramenta, a argamassa necessária para a gente construir a relação com Deus. Que mensagem maravilhosa. Gente, chega em casa e lê, viu? Para vocês despertarem também a própria emoção. E continua o Espírito Osias Gonçalves falando: é imprescindível renunciar ao reconforto particular para que a renovação nos acolha. Porque se a gente for traído, escarnecido, vilipendiado, abandonado, e ficar esperando que venha um reconforto, alguém passa a cabeça, a mão na cabeça, bichinho, coitadinho, a renovação nunca vai nos acolher, porque a gente vai estar sempre lá no cantinho da parede, da sala, esperando recolher migalhas de caridade, de bondade, de misericórdia, mas o problema continua lá. Continua a mensagem
dizendo: todos nos sentimos tranquilos e sorridentes diante do céu sem nuvens. Mas se a tempestade reponta ameaçadora, eis que se nos desfazem as energias, qual se nossa fé não passasse de movimento sem substância. Acomodamo-nos com a satisfação e abominamos o obstáculo. Aqui é uma advertência para que a gente pare de ver que a vida não é apenas um sol brilhante, um céu azul, porque a tempestade, hora ou outra, vai repontar ameaçadora. E como é que a gente se protege? Com o guarda-chuva do Evangelho, participando das atividades, dos grupos de estudo que a Casa Espírita oferece, que é a casa que acolhe vocês, que vocês trabalham, buscando principalmente, construir na casa mental o próprio abrigo contra a tormenta, contra a tempestade, contra as noites de frio. E se constrói isso com o tijolinho da paciência, do trabalho, da dedicação, sem fugir à luta, com fé e oração, gente. Oremos sempre, em todas as circunstâncias, pedindo a companhia dos irmãos espirituais que velam por nós, anjos da guarda, espíritos protetores. E a mensagem continua: no entanto, não seremos levantados do mundo, ainda mesmo quando estejamos no mundo, fora do corpo físico, sem um triunfo sobre a nossa cruz, que em nosso caso foi talhada por nossos próprios erros perante a lei. O Espírito quer dizer aqui, olha, sem superar as próprias cruzes na nossa jornada, a gente não vai ser levantado, não. Ainda quando a gente esteja no corpo, no mundo, fora do corpo físico, ou seja, a gente está no mundo, estamos encarnados, mas a gente vai para os momentos de desprendimento, o sono é o principal deles. Nem lá a gente vai conseguir ser levantado, porque a gente ainda não superou as pequeninas cruzes de nossos deveres. Então a gente desencarna e queira Deus, permita Deus que através do nosso trabalho a gente possa ser levado para outras esferas espirituais, mas alguns vão permanecer aqui, atraídos, agarrados ao magnetismo terrestre, das coisas do dia a dia, sem se elevar. É por isso que nesta noite, em que a serenidade de Jesus como que envolve a natureza toda, nesta hora em que o pensamento da coletividade cristã se volve comovido a recuada Jerusalém, é natural que estabeleçamos no próprio coração um indispensável silêncio para ouvir novamente a mensagem do Evangelho que se agiganta diante dos séculos. E eu, quando for levantado, atrairei todos para mim. Olha que mensagem bonita no contexto dela. Ele diz que no momento em que o pensamento da coletividade cristã se volve comovido para a recuada de Jerusalém, porque essa mensagem foi dada na semana da Páscoa. A gente lembra que Páscoa, Pechá, é salto, é pulo. É um convite também para que a gente salte essas dificuldades que a gente tem deixado como obstáculo no nosso caminho. Como a mensagem é bonita, gente, ela é tocante. Eu imagino o áudio dessa mensagem, porque na mensagem aqui, inclusive no cabeçalho da mensagem, ele diz que o centro espírita estava superlotado. A expressão é superlotado de entidades de várias esferas, de diversos níveis. Então olha como a casa espírita nesse momento se reveste, olha como a comunidade cristã nesse momento pascual, né? A gente está vivendo aí, como é que chama esse período de Páscoa? A Quaresma. Olha como é bonito esse momento, o quanto as pessoas estão com o pensamento voltado para aquela Jerusalém do Cristo, aquela Jerusalém recuada. Olha como esse momento propicia uma ressignificação da jornada para todos nós, cristãos, espíritas, católicos, apostólicos, não importa.
Enquanto o Senhor evidenciava apenas o poder sublime de que se fazia emissário, curando e consolando, poderia parecer um simples agente do Pai em socorro das criaturas. Mas, atento aos desígnios do Altíssimo, na cruz da flagelação suprema e confiando-se à renúncia total dos próprios desejos, não obstante vilipendiado e aparentemente vencido, afirmou o valor soberano de sua individualidade divina pelo cumprimento, pela fidelidade ao seu ministério de amor universal. E, alçado ao madeiro, continua atraindo a si as almas e as nações. Jesus, na cruz da flagelação suprema, e confiando-se à renúncia total dos próprios desejos, manteve-se fiel, demonstrou fidelidade ao seu ministério de amor universal. Olha a lição da cruz para a gente. Quando a gente estiver na cruz da flagelação suprema, imposta pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso egoísmo, quando a gente estiver na cruz, que é a consequência do descontrole na saúde, da falta de cuidado, de zelo com a própria vida, com a própria existência, olha a mensagem da cruz, a lição da cruz. Vamos renunciar aos próprios desejos, como Cristo fez, e demonstrar fidelidade ao ministério que a gente assumiu lá no plano espiritual antes de reencarnar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu pretendo superar essa tal ou qual dificuldade. Olha a lição que a cruz vai nos trazer. É somente a nossa cruz. O Cristo não pede para que a gente leve a cruz do outro, da outra, não. Como Cristo é bom, amoroso conosco. Içado à ignomínia por imposição de todos nós que lhe constituímos a família planetária, o Cristo não denotou revolta, tristeza, desânimo, encontrando, aliás, em nossa debilidade, motivo ainda mais forte para estender-nos os tesouros da caridade e do perdão, passando desde a cruz não mais apenas a revigorar o corpo e a alma das criaturas, mas principalmente a atraí-las para o reino divino, cuja construção foi encetada, mas cujo acabamento ainda está muito longe de terminar. Assim sendo, quando erguidos pelo menos alguns milímetros da terra, através das pequeninas cruzes de nossos deveres, junto aos nossos irmãos de humanidade, saibamos abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender e progredir sempre. Gente, para mim esse é o parágrafo mais bonito da mensagem toda. Ela é toda maravilhosa, mas quando ele diz, quando erguidos pelo menos alguns milímetros da terra, através das cruzes, pequeninas cruzes dos nossos deveres, olha só, quando a gente já se sentir habilitado a dizer, eu venci essa área da minha vida, porque a gente não vai vencer tudo agora não, viu? Tomara que a gente seja como os Espíritos dizem, André Luiz diz nas suas obras, um espírito completista, aquele que reencarna com um plano reencarnatório e completa tudo que planejou lá. Queira Deus que a gente consiga isso. Mas olha, quando ele diz assim, quando a gente conseguir através das pequeninas cruzes dos nossos deveres, junto aos nossos irmãos de humanidade, porque a cruz dos nossos deveres, o nosso dever é para com o outro, a tarefa de salvação é conosco mesmo, tá certo? Não vamos confundir as coisas não, mas os nossos deveres se refletem no outro, tá certo? Através das pequeninas cruzes dos nossos deveres, junto aos irmãos de humanidade. Saibamos abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender e progredir sempre. Que é para que o orgulho não tome conta da nossa jornada. Aí o Cristo vem lá e com a lição da cruz diz, olha, continua ajudando, ensinando, compreendendo e progredindo sempre.
Intranquilidade, provação, sofrimento são bases para que nos levantemos ao encontro do Senhor. Roguemos desse modo. A Ele nos acrescenta a coragem de apagar o incêndio da rebelião que nos retém prostrados no chão de nossas velhas fraquezas, retirando-nos, enfim, do cativeiro da inferioridade para trazer ao nosso novo modo de ser todos aqueles que convivem conosco há milênios, aguardando de nossa alma o apelo vivo do entendimento e do amor. Quando a gente se elevar, a gente precisa estar apto, preparado a trazer para o nosso novo modo de ser todos aqueles que nos aguardam, esperando uma palavra de consolo, de abraço, de carinho, de alegria. O Cristo está na cruz de braços abertos, não é para ficar aberto, não. É para dizer, eu acolho. Quando a gente estiver na nossa cruz, é para dizer, eu também acolho a tua dor, a tua necessidade, a tua carência. Não é um convite maravilhoso, a lição da cruz? E, reunindo nossas súplicas numa só vibração de fé, esperemos que a bondade divina nos agasalhe e abençoe. Osia Gonçalves, graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado pelos poucos minutos aqui de convivência fraterna, alegre, feliz pela oportunidade de estar mais uma vez nessa casa. Que Deus nos abençoe. Alexandre, em nome da Associação Vida, né? Então gostaria de agradecer a mais um encontro. Está de carteira assinada, né, Marcos? Está convidado a voltar outras vezes, sempre que quiser, não só como palestrante, mas também para assistir às palestras que acontecem todas as quintas-feiras, às 7h45 da noite, 19h45, aqui na Associação Vida. Quem esteve com a gente até agora, dá um curtir, dá um joinha, tá? Divulga o vídeo, manda para os amigos, manda para os coleguinhas. Vamos divulgar a mensagem, fazer essa mensagem chegar até muitas pessoas. Então, que Deus esteja com todos nós. Paz e luz.